Você já parou para pensar quem foi, afinal, a esposa de Caim? A Bíblia diz que, depois de matar seu irmão Abel, Caim partiu para a terra de Nod. E lá ele conheceu sua mulher, com quem teve filhos. Mas, espere, se Adão e Eva eram os primeiros humanos, se só existiam eles e seus filhos, de onde veio essa mulher? Essa pergunta atravessa séculos. Ela inquieta teólogos, historiadores e fiéis no mundo todo. E o mais assustador é que talvez a resposta tenha sido escondida propositalmente. Hoje, você vai descobrir uma verdade proibida sobre a mulher, que pode ter sido a filha esquecida de Adão e Eva, e a verdadeira identidade da esposa de Caim, uma mulher apagada da história sagrada. A narrativa tradicional nos apresenta Adão e Eva como o início de tudo, e depois Caim, Abel e mais tarde Sete. Mas há algo que os textos canônicos não dizem, e o que não é dito, às vezes, revela mais do que o que está escrito. Em Gênesis capítulo 5, versículo 4, lemos uma pequena frase que poucos notam. E foram os dias de Adão depois que gerou há 700 anos, e gerou filhos e filhas. Filhos e filhas, elas estavam lá, vivendo, amando e talvez sofrendo em silêncio. Mas nenhuma dessas filhas teve seus nomes registrados na Bíblia tradicional. Por quê? É aqui que entramos em textos antigos esquecidos, como o livro dos Jubileus e o livro de Adão e Eva, preservados por comunidades judaicas e cristãs primitivas. Neles, descobrimos nomes que soam como ecos do Éden perdido. Entre eles, Lulua. De acordo com esses textos, Lulua foi a primeira filha de Adão e Eva. Em algumas versões, ela é mencionada como irmã gêmea de Abel. Em outras, como a primeira, esposa de Caim. E aqui, a história muda completamente. Segundo o livro dos Jubileus, Adão e Eva tinham o costume de casar seus filhos com suas filhas, um reflexo da necessidade de dar continuidade à humanidade. Assim, Caim teria sido prometido a Lulua, mas existe uma versão muito mais sombria. Algumas fontes rabínicas sugerem que Lulua era prometida a Abel e que Caim, tomado pela inveja e paixão, não suportou a ideia. Ele não matou Abel apenas por causa da oferta rejeitada por Deus. Ele o matou por ciúmes de Lulua. Imagine o cenário. 2 irmãos, o primeiro triângulo amoroso da história, um amor proibido, uma mulher dividida entre o dever e o desejo, e um assassinato que mudou o rumo da humanidade. Caim mata Abel e foge, mas leva consigo Lulua na terra de Nod. Longe do Éden, Caim vive com Lulua, e juntos têm filhos. Eles criam a primeira cidade, fundam linhagens, mas sob o peso de uma maldição. A linhagem de Caim é marcada pela dor, pela rejeição divina e pelo esquecimento. Mas Lulua, ela continua, sendo uma figura envolta em névoa. Se foi tão importante, por que seu nome não aparece no Gênesis? A resposta pode estar na própria estrutura patriarcal das Escrituras. Durante séculos, as mulheres foram silenciadas nos registros sagrados, suas histórias minimizadas, seus nomes apagados. Lulua foi uma das primeiras, mas os ecos de sua existência sobrevivem. Nas tradições etíopes, nos textos gnósticos, nos escritos apócrifos, ela aparece como a esposa original de Caim, a mulher que viu o irmão morrer, a filha de Eva que foi arrancada do paraíso sem nunca ter tido escolha. Alguns estudiosos apontam que Lulua representa o primeiro símbolo da mulher esquecida. Aquela que existiu, mas que foi deliberadamente apagada da narrativa oficial. E isso nos leva a uma pergunta profunda. Se Lulua foi apagada da história, quantas outras verdades foram enterradas com ela? Quantas páginas faltam no início da humanidade? Na segunda parte deste vídeo, vamos seguir os rastros da linhagem de Caim
e descobrir como essa união proibida pode ter moldado não apenas o passado, mas toda a espiritualidade oculta da humanidade. Prepare-se para uma revelação ainda mais profunda. A história de Lulua não termina com sua fuga para a terra de Nod. Na verdade, é ali que tudo começa. Caim, agora marcado por Deus, carrega a dor de seu crime. Mas Lulua carrega algo ainda mais profundo, a vergonha de ter sido silenciada pela história e a missão de dar origem a uma nova linhagem da humanidade. A união entre Caim e Lulua deu origem a Enoque, o primeiro homem citado como construtor de uma cidade. Essa cidade, segundo Gênesis, também se chamava Enoque, mas há uma teoria que poucos ousam explorar. Alguns estudiosos afirmam que essa cidade não era apenas uma morada física. Era o símbolo de uma civilização paralela, uma linhagem esquecida, uma descendência que, mesmo marcada, foi essencial para o avanço humano. Caim e Lulua teriam criado gerações de artistas, artesãos, músicos e trabalhadores do metal. Todos mencionados em Gênesis, capítulo 4. Tubal-Caim, por exemplo, é descrito como forjador de todo instrumento cortante. Jubal, pai de todos os que tocam harpa e flauta. Você percebe? Mesmo amaldiçoado, Caim constrói. Mesmo silenciada, Lulua gera. Juntos, eles produzem cultura, sociedade, tecnologia. Enquanto a linhagem de Sete representa a espiritualidade obediente, a de Caim e de Lulua representa a criatividade rebelde. Lado esquecido da humanidade, mas jamais irrelevante. E é aqui que surge uma nova pergunta. Se Lulua foi a mãe da primeira cidade e Caim, seu arquiteto, por que essa linhagem foi condenada ao esquecimento? A resposta pode estar nas disputas teológicas dos primeiros séculos, na tentativa de estabelecer um ideal de pureza, obediência e moral. E tudo o que fugia desse padrão foi apagado, inclusive ela. Mas Lulua nunca foi apenas uma esposa ou irmã. Ela representa um arquétipo profundo, o da mulher entre dois mundos, filha do Éden, mãe do exílio, símbolo da transgressão e da continuidade. Ela amou o assassino, gerou filhos do amaldiçoado e, mesmo assim, foi essencial para que o mundo seguisse existindo. Esse é o paradoxo que a história tentou esconder. Mas, e se eu te dissesse que a figura de Lulua não desapareceu completamente? Em tradições gnósticas, encontramos personagens femininas com papel semelhante, portadoras de conhecimento oculto, mediadoras entre o sagrado e o profano. Em algumas versões, Lulua é associada à própria figura da Sofia caída, a sabedoria, que desce ao mundo material e paga um preço por isso. Outras tradições mais recentes, como algumas correntes do misticismo hebraico, fazem menção a uma irmã esquecida, que teria sido a verdadeira origem do conflito entre Caim e Abel, Lulua. Então, deixa de ser apenas uma personagem e se torna um símbolo, o símbolo de tudo aquilo que foi rejeitado, mas era necessário. De tudo o que foi escondido, mas continha verdade. De tudo o que foi apagado, mas carrega luz. Hoje, quando olhamos para trás, percebemos que a história da humanidade não é feita apenas de heróis perfeitos e obedientes. É feita também dos marginalizados, dos banidos, dos amaldiçoados e das mulheres que, mesmo sem voz, foram o ventre da continuidade. Lulua representa todos os nomes que não estão na Bíblia, todos os rostos que foram deixados fora das pinturas, todas as histórias que, mesmo escondidas, ainda pulsam na alma do mundo. E talvez seja exatamente por isso só que seu nome continua ecoando nos mistérios que nos recusamos a esquecer. Ela foi apagada da Bíblia, mas não da eternidade. E agora que você conhece sua história, o que fará com essa verdade?